Bom, vamos começar aqui a videoaula sobre servidor DNS, a videoaula prática, né? Então a gente vai mostrar a instalação e a configuração do Bind 9. Eu sou o professor Dalbert e vamos começar, né? Então o Bind é o servidor DNS muito utilizado no Unix, né? A gente tem o Bind da Berkeley Unit Name Domain. Por padrão utiliza a porta 53, né? Na maioria dos casos a gente vai ter ele utilizando a porta 53 UDP. Em algumas configurações você pode ter a UDP e a TCP também. Então o cenário proposto vai ser a máquina cliente no 92.168.56.1 e a máquina servidora no 92.168.56.101. É aqui nessa máquina que a gente vai instalar o Bind. A gente está utilizando o Ubuntu. Né? Então esse é o IP. O domínio que a gente vai criar aqui é labreads.test, né? E a rede vai ser o 92.168.50/24. Então vamos lá. Para a instalação do Bind é bem simples, né? Então é sudo apt-get update, da atualização na lista de pacotes, e depois fazer um apt-get install bind 9. Então vamos lá. Sudo apt-get update. Beleza, agora a gente instala o bind 9. Sudo apt-get install bind 9. A gente vai ver que ele é bem rápido de baixar. Ele é pequeno. Beleza, está instalado. Então, beleza, está instalado, Dalvich. Vamos testar, né? Então, aqui tem os comandinhos que eu preparei aqui para vocês testarem. Então, a gente tem o named -v, né? Então, a gente vê aqui o bind, vê a versão que ele está, né? Ele está no Ubuntu, beleza, tudo certinho. Tem mais? Tem. Sudo systemctl status bind 9. Beleza, então a gente observa aqui o serviço bind 9 rodando, o serviço está running, né? Beleza, então está tudo correndo corretamente. Vamos para o próximo comando. O próximo comando é um exemplo do de cima, só que você vai utilizar o sudo service, né? Então sudo service bind 9 status. Então bem semelhante ao de cima, só que a gente utilizou de outra forma. Então vocês podem utilizar o systemctl ou o sudo service para verificar o status do servidor. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai começar a parte de configuração. Então a gente vai entrar no diretório de configuração. Então a gente vai entrar no cd etc bind. Então vamos lá. Vamos dar um clear nessa tela. Clear. Beleza? Então vamos lá. cd etc, que é o diretório de configurações, né? E o bind. Beleza. Estamos no diretório do bind. Então a gente tem esses arquivinhos aqui que a gente vai começar a configurar. Então vamos lá, uma breve explicação, né? O bind ele utiliza o arquivo principal dele de leitura de configuração, named.conf. E esse arquivo ele chama três outros arquivos, que é o named.conf.options, named.conf.local e o named.conf.defaultZones. Tá? Esses são os três principais, no entanto a gente vai trabalhar com esses dois, tá? Porque em relação à zona a gente vai fazer um outro arquivo de zona e vai chamar ele no named.conf.local. Então a gente vai utilizar primordialmente esses dois arquivos. Beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo named.conf.options. Antes, e aí é um conselho que eu dou para vocês, sempre que estiverem trabalhando com arquivos de configuração de servidores, façam uma cópia de segurança, né? Porque se der alguma caquinha, é só voltar atrás na cópia de segurança. Então vamos lá, vamos criar uma cópia de segurança do named.conf.options. Então vamos lá, sudo cp named.conf.options. Vamos colocar para o named.conf.options. Aí a gente vai colocar aqui de old. Né? Então a gente fez uma cópia do name. Deixa eu aumentar um pouquinho esse terminal para ficar melhor para enxergar. Beleza.
Então a gente fez uma cópia do named.conf.options para o named.conf.options old. Então a ideia aqui é que a gente tem agora um segundo arquivo de cópia de segurança, que é justamente esse old aqui. Agora a gente pode trabalhar no named.conf.options tranquilamente. Então eu vou usar aqui o sudo, pode ser o sudo nano, sudo qualquer editor aí. Eu vou usar o gedit, sudo gedit named.conf.options. Então vamos lá. Beleza. Abrimos aqui, vamos lá para o próximo slide que eu preparei. Beleza. Então aqui ó, a gente vai adicionar essas linhas dentro do arquivo. Beleza? A gente vai copiar. Então a gente pode copiar essas linhas e adicionar dentro do arquivo. Quem não quiser pode pegar tudo desde o início e zerar o arquivo e colocar. Mas eu aconselho que faça dessa forma, até porque você aproveita, por exemplo, o diretório de cache do bind aqui de o /var /cache /bind. Vamos lá. Então, peguei aqui, copiei e vamos colar aqui embaixo. Bom, vamos começar aqui para... Uma coisa que eu posso falar aqui, que antes da gente começar a ver cada linha que a gente adicionou aqui, é, por exemplo, listen on v6n. Quer dizer o seguinte, que eu vou atuar também em cima de IPv6, que aqui é uma opção. Aqui está N. Né? No caso, a nossa configuração que a gente acabou de copiar e colar aqui é para não. Né? Então, assim, a gente não quer trabalhar em IPv6, a gente quer trabalhar só em IPv4. Opções. Quem quiser pode deixar em N ou deixe em non, igual a gente vai fazer aqui nesse exemplo. Basta lembrar que, ó, se eu não vou usar esse de cara, então ou eu deleto ou eu comento. Ok? Lembrar que o comentário aqui é o // igual no C++. Tranquilo? Beleza. Então, antes de salvar, eu vou agora mostrar o que quer dizer cada linha dessas que a gente adicionou. Então, listen on v6 quer dizer que não vamos usar o IPv6, porque a gente está dizendo aqui o non. Tá? Vamos lá. Próximo passo, listen on port 53, né, localhost e a rede interna que a gente está usando, a 56. Que vai dizer o seguinte, eu só vou ouvir nessas interfaces, na interface loopback e na rede local. Muito bem, allow query, né, aceitar requisições somente das interfaces localhost e da rede local também. Muito bem, vamos para lá. Outro ponto interessante é o forward, né, que aqui a gente vai, caso não saiba resolver, ele encaminha para outro DNS, no caso para o da Google. Então eu estou colocando aqui como se o meu servidor DNS não souber responder alguma requisição, ele vai encaminhar essa requisição para o da Google. Beleza? Depois a gente tem a recursão yes, né? Recursion yes. Quer dizer o seguinte, permite requisições recursivas, ou seja, requisitar outro DNS atuando em nome do cliente. Então, o cliente manda uma determinada requisição, o nosso DNS não sabe responder, ele vai atuar em nome do cliente para poder responder a essa requisição. Beleza? Muito bem, vamos para o próximo arquivo. O próximo arquivo, assim, a gente fez tudo aqui, né, comentou todas as linhas, então a gente pode vir aqui no named.conf.options e salvar. Beleza, salvamos, podemos fechar ele. Agora a gente vai para o próximo arquivo, que é o named.conf.local. Vamos configurar ele. Antes, vamos fazer aquela cópia de segurança, mesmo esquema. Então, vamos dar um ls aqui. Cadê ele? Agora esse carinha, o local. Então, vamos lá. cp named.conf.local e a gente vai copiar como named.conf.local underline old. Beleza? Tranquilo. Assim, tem que dar o sudo na frente, senão fica difícil. Beleza. Copiamos, se a gente der um ls, a gente vai observar lá que ele já está lá. Tranquilo, a cópia de segurança está aí. Para esse arquivo aqui, criar cópia de segurança é até besteira, vocês vão ver agora, né? Sudo gedit named.conf.local. Beleza, vamos dar uma olhada nesse carinha agora. Observe que ele não tem nada, né? Só tem linhas comentadas. Por isso que eu falei que criar uma cópia de segurança dele é besteira, mas é legal criar o hábito de sempre criar uma cópia de segurança. Então vamos lá.
já estamos no arquivo, então a gente vai copiar justamente isso aqui. A gente vai copiar essa configuração aqui. Eu vou explicar cada linha dessa configuração. Então a gente já pode copiar e colar aqui. E depois eu explico cada linhazinha dessa da configuração. Então, estou só vendo aqui se copiou tudo correto. Olha aqui. Estranho, deixa eu ver aqui. Essa barra aqui acabou indo para depois daqui. Interessante. Porque observe que essa barra, essa chave aqui, ela deveria estar aqui. Então, é bom consertar isso aqui se for tentar pegar do slide, copiar e colar, tá? Quem for fazendo na mão, dá um pause no vídeo e vai digitando na mão, tá tranquilo. Eu vou tentar colocar também o link para os slides lá no canal do YouTube, que aí quem quiser também pode acessar o link para esses slides. Beleza? Tranquilo, vamos ver aqui. Beleza, fizemos essa parte aqui. Agora vamos explicar o que quer dizer cada uma dessas linhas, né? Bom, a primeira é o domínio que vamos definir. Nesse caso aqui, a zona que vai definir o domínio vai ser o labredes.test. Tá? Depois a gente vai dizer o seguinte, vai atuar como um mestre, né? Então, em termos de hierarquia, a gente está configurando todo esse DNS aqui para atuar como mestre na sua rede. Você pode até ter um escravo que está na hierarquia abaixo desse DNS, mas a configuração dele é como mestre. Então vamos lá. O próximo passo, bem interessante, é o arquivo que a gente vai configurar a zona direta. Né? Então é tcbind forward.labredes.test. Eu coloquei forward, mas poderia colocar zona direta se quisesse. Tá? Ele é o arquivo de zona e vamos criar ele daqui a pouco. Vamos para o próximo. Agora, zona de consulta reversa. Zona de consulta reversa é importante quando você consulta o IP e quer que retorne o nome, ou seja, o inverso do trabalho do DNS, que o DNS vai trabalhar. Você consulta o nome e ele te retorna o IP. Beleza? Sim, às vezes pergunta, Dalja, por que está esse IP aqui invertido, né? É justamente a forma de configuração da zona reversa, é invertendo o IP. A gente vai ver lá que, inclusive, quando você identifica host, você só coloca o último octeto do IP. Beleza, também vai atuar como tipo master, né? Vai ser mestre. E agora a zona reversa, né? Então a gente criou o reverse.labredes.test, que vai ser o nosso arquivo de zona reversa, que logo mais a gente vai criar ele e vai configurar. Beleza? Então, acabamos aqui de explicar todas as linhas do arquivo. A gente pode vir aqui e salvar o que a gente colocou aqui. Então, a gente salva. Beleza. Agora vamos para o próximo passo, que é criar aquele arquivinho que eu falei com vocês. Então, a gente vai criar o forward.labredes.test. Para criar esse arquivo, vocês podem editar ele do zero e começar a escrever. Só que eu aconselho fazer uma cópia do db.local para ele. Então a gente vai fazer sudo cp db.local para forward.labredes.test. Por quê? Fazendo essa cópia, a gente vai ver que parte da configuração dele já vem na cópia, né? Então facilita a gente só alterar alguns nomes e depois incluir o que a gente vai colocar de novo. Beleza? Então vamos lá, vamos para o terminal. Vamos dar um clear e vamos lá. Sudo cp db.local e a gente vai copiar para labredes.test. Test. Beleza, copiamos. Agora a gente pode dar um sudo gedit forward. Beleza. Então vamos editar esse arquivo. Observe aqui aquilo que eu falei para vocês, né? Então a gente copiou o db.local. Então ele pega as configurações da loopback que a gente tem aqui, né? E a gente vai falar sobre cada um desses pontos. Então acabamos de fazer a configuração. E agora? Agora a gente começa a configurar. Então a gente pode aproveitar muita coisa que já veio do db.local e vai colocar. No nosso caso a gente vai colocar primário.labredes.test. Esse, né, vai ser o nosso servidor. Esse vai ser o nosso servidor primário. Esse vai ser o nosso servidor de DNS. Tá ok? Esse x.labredes.test eu coloquei só por compatibilidade. Eu verifiquei que
em algumas máquinas, quando a gente não coloca um segundo nome para servidor aqui, ele dá um erro. Então a gente só colocou o X aqui por questões de compatibilidade. A gente vai ver que a gente não vai criar nenhuma máquina com o nome X, tá ok? Basicamente por isso. Então vamos lá, vamos começar. Aqui, tá aqui, pronto. Então aqui, vamos lá, vai ser o nosso primário.labredes.teste. Lembrar de colocar o ponto no final, tá, gente? Senão não vai funcionar. Importantíssimo colocar esse ponto no final. Talvez uma coisa legal é quando vocês estiverem configurando aqui, já apaga até aqui para saber, ó, no final vai ter que ter ponto, né? E o outro vai ser x.labredes.teste. Beleza, essa primeira parte está feita, né? Então vamos voltar aqui para ver o ponto. Agora vamos começar a descrever o que quer dizer cada uma dessas linhas aqui. Então, basicamente, esse arquivo aqui ele vai indicar o servidor DNS, configurações de atualização, tentativas e expiração, né? Então, eu estou dizendo ali, pode pegar o padrão do db.local. Então, vamos lá. A primeira linha, o tempo em que o registro ficará no cache, do slave, o secundário, ou mesmo de uma máquina que está atuando como cliente que faz cache local de DNS. Nesse caso aqui, esse tempo é em segundos, tá? Então, um registro, uma vez tendo um registro, esse registro vai ficar por esse tempo aí no servidor, armazenado no servidor DNS. Tá. Depois a gente tem em SOA, né, primário.labredes.teste. O que quer dizer isso? Isso aqui é justamente a identificação do servidor DNS. Então isso aqui é importantíssimo para que a gente garanta que o servidor DNS seja realmente identificado. Muito bem. O próximo ponto, importantíssimo também, é o serial, né? Ele serve justamente para quando você fizer alguma alteração de zona, o ideal é que você incremente o serial. Por quê? Caso você tenha algum servidor DNS que é escravo, ele vai verificar se o serial da zona é o mesmo que ele tem guardado da última vez que ele pegou. Se ele notar que é o mesmo, ele não vai importar a sua atualização. Então, uma forma para você garantir que ele vai verificar e identificar que houve modificações no arquivo de zona é você, toda vez que fizer uma alteração no arquivo de zona, você incrementar o serial. Beleza? Isso aqui costuma dar muito problema. Às vezes o cara faz toda a configuração e fala, pô, meu servidor DNS escravo não está pegando os dados novos da zona. E às vezes o cara quebra a cabeça por um tempão até descobrir, poxa, era só a zona, né? Quer dizer, era só o serial. Tem gente que utiliza um padrão de ano, mês e dia, né, para ir incrementando o serial. Outras pessoas simplesmente vão incrementando simplesmente o 2 agora, no próximo seria o 3 e por aí vai. Muito bem, aqui é a taxa de refresh, né, que é o tempo em que o DNS secundário slave aguarda antes de verificar alterações de zona no primário. Então ele aguarda esse tempo aí e verifica se houve alguma alteração de zona, né? Basicamente, para verificar se houve alteração, ele vai olhar o seguinte: teve mudança, teve incremento no serial? Tá? Depois o retry, o tempo em que o secundário slave aguarda antes de tentar verificar novamente. Então ele tentou verificar, não conseguiu, ele aguarda esse tempo aqui em segundos e depois tenta novamente. Todos esses tempos que eu estou falando aqui, gente, vocês podem alterar dependendo da particularidade do servidor DNS de vocês. Bom, depois o outro ponto é o tempo em que o secundário slave aguarda antes de descartar informações de zona, né? Então ele vai aguardar, ele vai armazenar por esse tempo e depois vai descartar as informações de zona que ele obteve. Depois a gente tem o Negative Cache, TTL, né? Muita gente confunde o Negative Cache com o TTL de cá, né? Esse Negative Cache, TTL, quer dizer o seguinte: dado que você fez uma consulta e essa consulta não obteve sucesso, né? Por exemplo, não existia registro para aquela consulta, ele vai armazenar que não obteve esse registro, né? Então, se você tentar essas consultas novamente, ele não precisa repassar para o servidor primário, justamente porque ele está armazenando que, ó, eu não tive sucesso nessa consulta, tá? Então a gente observa que ele tem dois caches interessantes. Tem um cache para consulta de registros que ele não conseguiu obter e para os registros que ele conseguiu obter. Muito bem. Agora a segunda parte desse mesmo arquivo, tá? Agora, a gente observa aqui no arquivo, né, que a gente tem
as configuraçõezinhas aqui que eram para loopback. Então a gente vai simplesmente apagar isso aqui e vai utilizar essas configurações que são as configurações para o nosso domínio aqui. Daqui a pouco eu vou explicar cada linha dessa daqui. Então uma coisa que pode ser feita é copiou, né? Copiar e colar. Beleza, agora vamos arrumar, porque já saiu algumas coisinhas aqui, né? Pá, beleza. Beleza, deixa eu ver aqui se está tudo ok. Vamos dar uma reduzida nesse cara. Reduz aqui. Baixa um pouco. Beleza. INS primário, labirritos.test. Primário em A, beleza. Labirritos.test em MX10, meio rei, beleza. Tal. Show de bola. Tranquilo. Então agora vamos explicar o que quer dizer cada uma dessas linhas aí, né? Então vamos lá. A primeira linha, INS primário labirritos.test, é a informação do servidor de nomes. Então aqui eu estou declarando como informação de servidor de nomes. Lembrar do NS, que a gente viu em teoria na aula, né? Então aqui a gente já começa a utilizar aqueles registros de recurso. Não sei porque que eu abri isso. Vamos para o próximo slide. Quer dizer, é o próximo slide. Agora a gente vem o primário em A192.168.56.101. Aqui a gente está dando o IP do primário. Lembrar do registro de recurso A, que identifica que a gente vai utilizar o IPv4, né? Que é justamente o IP que a gente está rodando aqui no nosso servidor DNS. Isso é importantíssimo, viu, galera? A gente está fazendo toda a configuração aqui como o servidor DNS é o 101, né? Então, vamos lá, vai dar Vou abrir uma segunda aba aqui. Ctrl Shift T, que abre a aba. Isso. Então, vamos dar um ifconfig. E a gente observa, ó, o nosso IP é justamente esse, tá? Às vezes o aluno faz a configuração do DNS e deixou para pegar o IP via DHCP e fica um tempão quebrando a cabeça para depois descobrir, poxa, eu não estava anunciando o mesmo IP que eu estava atuando na interface. Então, lembrar disso. Muito bem, o IP está aqui, beleza? Já falamos do IP. Vamos para o próximo passo. Agora a gente tem o registro de servidor de e-mail, né, o MX, ou seja, o nosso domínio poder tratar também essa questão de e-mails. A gente já falou disso aqui na aula teórica, em sala, né? O MX trata justamente disso. Depois a gente tem um ponto interessante que é o registro dos nomes de host, né? Então aqui a gente está basicamente criando um registro para o www, vai ouvir no 102, né? Então esse www vai ser utilizado para o servidorzinho web. E o mail vai ouvir no 103. Então, se a gente colocar um servidor de e-mail, tem vídeo aí no canal também mostrando como criar um servidor de e-mail, a gente pode colocar ele e ele já vai ouvir no próprio domínio e vai separar, né? A ideia de você colocar em máquinas diferentes, conforme a gente pode ver aqui, é que você pode separar. Então, por exemplo, o cara faz uma consulta ao seu domínio e ele já é direcionado, se a consulta vai para o www, ele já é direcionado para o servidor web. Se for mail, ele já é direcionado para o servidor de e-mail. Então vamos lá. Depois a gente tem o servidor web em CNAME. Eu coloquei aqui só para vocês verem um exemplo de apelido, né? Então a gente criou um apelido para o www.labreads.test. A gente criou um apelido para ele que é justamente servidor web. Beleza? Tá, fizemos isso aí. Agora a gente vai passar para o reverso, mas antes vamos salvar o que a gente colocou aqui nesse arquivinho no Forward Lab. Então vamos salvar. Salvamos. Pronto, fechamos e vamos para o próximo. Então o próximo agora é o reverse.labreads.test. Da mesma forma, caso não queira editar ele do zero, pode fazer uma cópia do db.127 para ele. Então vamos fazer a cópia para poupar tempo. Então, sudo, vamos dar um clear, sudo cp 127.db db.127 db.127. E aí a gente vai copiar para o reverse
reverse.labredes.test. Reverse.labredes.test. Beleza. Copiou. Agora a gente vai dar um sudo gedit no reverse. Beleza? Tá o reverse aqui. A gente já observa uma coisa interessante, né? Apesar da configuração dele estar um pouquinho diferente, a gente vê que tem os mesmos... A parte da configuração é bem semelhante ao que a gente viu de zona direta. Então a zona reversa tem muita coisa parecida aqui. A gente vai descrever cada uma. Vamos lá para o slide. Então, esses primeiros campos são bem parecidos, né? Então a gente só vai apagar aquela parte que está de localhost e vai colocar o primário e o X para LabReads. Beleza? Então vamos lá. Então vamos apagar esse ponto aqui. Vamos deixar o pontinho para lembrar que tem que terminar com ponto. Então vamos lá. Primário.labredes.test. E aqui é o nosso querido X, nosso amigo X. Então, x.labredes.test. Beleza. Então todos terminando com ponto, tudo certinho, tudo tranquilo. Beleza, agora a gente tem que ver o... Aqui eu não vou descrever isso aqui, porque a gente já descreveu na zona direta, né? Então não faz sentido ficar descrevendo isso aqui. Então vamos para o próximo passo. O próximo passo é o que a gente vai adicionar nele, né? Então eu preparei aqui algumas configurações e vou explicar cada uma. Primeiro vamos copiar e colar lá no nosso... né? Vamos tirar aqui a parte de loopback, que não interessa para a gente. Então apagamos e colocamos aqui. Beleza? Primário, esse aqui, em 102. Tá, aqui ele já começou a dar uma caqueira muito grande aqui, né? Então a gente pode... vamos fazer colocar o danado aqui. Então aqui, até aqui em primário, né? INS primário, labreads.test, ok. Primário IN tá ok. E 101 IN primário, PTR primário, labreads.test também tá ok. Então vamos só adicionar os outros dois, que é o 102 in PTR www labreads.test. Depois vem o 103, a gente vai falar sobre isso, mas observe que o IP que eu estou colocando, o finalzinho do octeto que eu estou colocando aqui, né? Ou seja, para consulta reversa, eu utilizo o final do octeto, né? Dado que a gente está utilizando um /24, a gente utiliza o final para identificar o host. Então vamos lá. Mas eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. Então, mail.labreads.test. Beleza. Tá ok? Vamos explicar agora passo a passo o que quer dizer. O primeiro vai ser a informação do servidor de nomes e o IP do servidor de nomes. Então aqui a gente já observa a semelhança com o arquivo de zona direta, né? Aqui que já começa a ficar mais interessante, né? Para consulta reversa ao seu servidor DNS, né, a gente utiliza o 101, que é o final do IP do nosso servidor DNS, conforme a gente pode ver aqui, né? Então para uma consulta reversa a ele, lembrar do registro de recurso PTR, que o registro de recurso PTR ele é utilizado justamente para você informar informação de reverso, né? Então, esse nosso servidor, a consulta reversa nele, a gente descreve dessa forma, né? 101 é o final do IP, que vai ser a identificação do host. Muito bem. Vamos para o próximo. Agora o registro PTR do IP para o nome. Então, a gente tem o final, que é do nosso servidor web, que vai estar no final o IP 102. Então, toda vez que a gente fizer uma pesquisa pelo IP 102, vai nos retornar justamente esse nome aqui. A gente vai mostrar a prática e os testes, tudo funcionando. E quando for para o e-mail, mesma coisa, 103. Né? Beleza, então terminamos aqui a parte de configuração. Vamos salvar aqui, que a gente deixou sem salvar. Vamos salvar, beleza, fechou. Agora a gente vai para a parte de teste, quer dizer, de restartar o servidor para que ele pegue essas configurações. Então vamos aqui, vamos dar um clear. Então, na parte de teste, a gente tem que o sudo systemctl restart bind 9. Né? Então, a gente tem sudo systemctl
system ctl restart bind 9. Beleza, restartou. E agora a gente tem uma outra comando para ser utilizado, que é o enable, tá? A gente vai dar um enable no bind 9. Então vamos lá. A gente pode aproveitar o ctl aqui e enable bind 9. Beleza. Então, restartamos, demos enable aí no servidor. Então essa parte aqui já está ok. Agora vamos fazer teste, né? Vamos começar os testes no próprio servidor. Então vamos abrir o terminal já está aberto, né? Vamos ver aqui os testes que eu preparei para a gente verificar se está tudo ok. O primeiro é verificar se existe erros de sintaxe, né? Então a gente tem esse sudo name-checkconf e a gente vai verificar se existe algum erro de sintaxe no name.conf.local. Então vamos lá. Sudo named. Ó, se a gente der um name duplo tab, a gente vai ver que ele está aqui, ó, é o named.checkconf. Então a gente já traça um tracinho check conf. Beleza. E aí a gente coloca o arquivo de configuração, né? Então sudo name checkconf, a gente vai olhar dentro do etc bind named.conf.local. Como a gente já está aqui dentro do bind, a gente poderia já colocar direto. Mas vamos fazer do caminho correto, porque vai que vocês estão fazendo a mesma configuração, já abriram outro terminal, então para evitar confusão, a gente coloca o caminho correto. Então etc bind named.conf.local. Beleza. Então checamos, ó, não apareceu erro nenhum. Então essa primeira parte a gente já verificou de sintaxe, não tem erro nenhum. Agora a gente vai ver se tem erros na criação da zona, né, naquela zona que a gente fez. Então agora é sudo name-checkzone labredes.test, que é o nosso domínio, e aí a gente forma o caminho do arquivo de zona, tá? Então vamos lá. Sudo named checkzone labredes.test e a gente coloca o caminho etc bind. Aí lembrar que a zona que a gente está testando agora é o forward. Beleza. Então vamos verificar. Opa, tem um errinho aí, vamos ver. Final de linha inesperado. Vamos dar uma zoiada nele. Então, sudo gedit forward. Vamos ver. Sim, olha aqui. A gente, na hora que copiou, colou, o mal de copiar e colar é isso, né? Às vezes acontece essas coisas. O arroba ficou fora aqui da linha, tá? Então, feito, vamos salvar. E agora a gente vai... Assim, tem que fechar... Fechamos o bicho aqui e vamos testar o comando. Beleza, tudo ok, né? Tá mostrando que tá ok aqui. Carregou o serial 2, tudo tranquilo. Beleza. Tem mais um para a gente testar. A gente testou a zona direta, agora vamos testar a zona reversa, né? Então o comando a princípio é o mesmo, né? Só vai variar o arquivo de zona, que nesse caso a gente vai utilizar o reverse. Então, para facilitar o trabalho, a gente pode dar seta para cima. Deixa eu botar aqui só para facilitar aqui a visão. E a gente bota seta para cima, apaga o forward e coloca reverse. Beleza. Vamos testar. Ó, no caso do reverso não teve nenhum erro de digitação, né? Tudo ok. Então, os testes no servidor estão ok, né? A parte do servidor está ok. Agora, vamos para abrir um terminal no cliente e vamos fazer os testes no cliente, né? Eu preparei aqui uma segunda máquina virtual chamada João. Cadê João? João está aqui. Eu tenho que despausar o João. Eu dei um pause nele. Então vamos aqui, pegar o João aqui e despausar. Beleza. Vamos lá, máquina do João. Cadê a máquina do João? Aqui. Máquina do João aqui, a máquina verdinha. Beleza. Vamos ver aqui o IP dele. ifconfig. O IP do João 192.168.56.1.
tá? O que é importante? O João aqui, se a gente for entrar nas configurações de rede dele, né, a gente vai observar o seguinte, o João não está com IP com nenhum DNS. Então a gente precisa colocar o DNS que a gente vai usar com o João. Aqui está tudo em VirtualBox, eu criei uma rede interna, né, em que aquele internal network, que as máquinas virtuais se enxergam como se fosse uma rede LAN mesmo. Então vamos lá, a gente precisa colocar o IP do DNS. O IP do DNS, conforme a gente viu, é 9268, qual era mesmo? 56.101. Beleza? Então acabamos de colocar aqui o IP do DNS, a gente salva. Salvou. Beleza. No Linux às vezes é interessante salvar e dar aqui só para ele dar restart. Quem quiser pode dar if up, if down lá na interface de rede, enfim. Então, if config de novo e vamos verificar. If config não. Aqui a gente já pegou, já colocou o servidor de DNS lá. If config era só para ver o IP que ele tá certo, tá tranquilo. Vamos pingar, né? Testar a conectividade. 192.168.56.101. Beleza, tá com conectividade com o nosso servidor DNS. Então agora vamos começar os testes. Preparei alguns comandinhos aqui para a gente testar. Então a gente tem o dig mais multilabredes.test, soa, né? Você fala, pô, Dalbert, que esses comandos complexos e tal, né? A diferença aqui, a gente pode simplesmente chegar, ó, e digitar aqui, vamos voltar para a máquina do João, né? A gente poderia simplesmente fazer o nslookup, e colocar primário.labredes.test, né? nslookup primário.labredes.test. É estranho ele não responder. O que poderia estar ocorrendo aqui de erro? Vamos lá olhar o servidor DNS para ver se houve algum problema de configuração nele. Bom, eu dei um restart aqui. Vamos dar uma olhada lá se ele já consegue pegar. Bom, dei o restart lá no servidor, né? Sudo systemctl restart, bind 9. E aí ele já conseguiu pegar a informação de zona aqui do João, né? Então vamos lá no João, pegamos a informação de zona com o nslookup. Então a gente pode usar aqueles comandinhos mais interessantes, né? Então a gente pode utilizar o... Vamos ver aqui o que eu preparei. Vamos lá para o cliente. Servidor, beleza. Agora no cliente. Então a gente tem o dig multilabredes.test soa. Então aqui ele mostra várias informações. Vamos aqui para o João. Então dig. Lembrar que a gente pode, para fazer essas consultas, fazer teste de DNS e tal, a gente pode usar o dig ou o nslookup, tá? A gente usou o nslookup aqui para fazer a consulta. Vamos usar agora o dig mais multi labredes.test e soa. Beleza, então aqui a gente observa, né, todas as configurações que a gente já colocou lá, tudo aqui, tudo tranquilo. Mais algum que eu preparei aqui, verificar a informação do servidor, então nslookup para o primário, ou pode ser o dig também para o primário, né? A gente utilizou o nslookup, vamos usar agora o dig. Então dig primário.labredes.test. Então a gente observa aí que está aí funcionando. Mais alguma? Sim, a parte reversa, né? Então, para a parte reversa, a gente já utilizou, a gente pode utilizar o nslookup e o IP, né? Só refazendo aqui o nslookup e o IP, então 92.168.56.101. Ele vai me dizer, ó, esse é o IP do primário.labredes.test. Se a gente utilizar o dig, né? Por exemplo, se ao invés de a gente utilizar o nslookup, a gente utilizar o dig,
a gente tem que colocar o menos x para ele entender que vai ser reverso. E aí ele mostra também o primário labreads.test. Beleza? Então esses foram os testes aí para a gente testar Esses foram os testes para a gente testar. Testar o nosso servidor DNS. Agora vamos ver um cenário aqui, né? Uma prática que é para ser feita em sala de aula, mas dá para fazer também utilizando máquinas virtuais, né? Que essa prática é o seguinte: a gente vai levantar uma máquina aqui, a máquina na 102, e obviamente essa máquina tem que ter um servidor web, e a ideia é que o cliente possa fazer acesso ao servidor web utilizando o DNS, né? Utilizando aquele www, por exemplo, né? Então vamos lá, eu tinha deixado a máquina aqui da Maria, né, já pronta. Cadê a máquina da Maria? Vamos despausar a máquina da Maria. Beleza? E vamos ver aqui a máquina da Maria. Tá. Aqui está a máquina da Maria, então a ifconfig, se a gente for olhar o IP dela, já está configurado para 102, que é o que a gente queria. Se a gente quiser saber, tem algum servidor web lá, a gente tem o Apache 2 rodando aqui, a gente pode utilizar o sudo service Apache 2. Apache 2 status. Nossa, status é ótimo, meio mussum. Status Maria, né? E a gente observa que o servidor web está funcionando aqui corretamente, tá? Então a gente tem o Apache 2 funcionando com aquela paginazinha padrão do Apache 2, ok? Então vamos lá. Então a ideia agora é a gente vir aqui no João, né? E acessar o da Maria. Então a gente pode pingar, né, também, ping www.labreads.test, né, e observe que a gente está pingando o IP da Maria, né, o 102 aqui. Já está pingando, a conectividade já está indo através do domínio, fiz uma consulta ao domínio e depois enviei um CMP. Então agora vamos abrir um navegador aqui, né. Internet. Vamos abrir um navegadorzinho. Então, vamos lá, www.labreads.test. Então a gente abriu aqui a página da Maria, tá? A gente fez a requisição lá para a página da Maria. Bom, aqui a gente fez isso. Beleza, fizemos o acesso à Maria. Assim, a gente tinha um apelido lá para Maria, né? Que a gente colocou. Vamos dar uma olhada lá qual era o apelido? Vamos ver aqui qual era o apelido que a gente colocou para Maria, né? Ó, servidor web. Então vamos tentar acessar pelo apelido agora. Vamos aqui no João. Cadê João? João. E vamos, em vez de www, vamos acessar por servidor web. Mesma coisa, a gente conseguiu acessar, justamente por causa do apelido, tá? Beleza, vamos ver se tem mais alguma prática aqui que eu preparei. Essa é uma prática do HTTP. Depois criar, aqui, uma prática 2 que é interessante, se tiver no laboratório, fazer isso com o IP de um colega, né? Então colocar as interfaces em modo bridge e fazer isso com o IP de um colega. Então é criar um nome de host para um computador do colega na zona forward e acessar usando o seu cliente. E depois criar um apelido na zona forward para acessar o colega. Então vamos lá. Vamos aqui na zona forward. Então, sudo gedit forward. E aqui a gente vai criar duas coisas. A gente vai criar um para Maria, né? Então a gente pode criar um nome aqui. Em vez de chamar a Maria pelo www, vamos chamar de Maria. Então Maria in a 192.168.0 que zero o que, rapaz? 56.102, né? Que é o IP da Maria. Esse carinha aqui também não é 0, não, é 56. Beleza. Aqui a gente criou um nome para Maria, né? Então, a gente salvar aqui. Salvamos,
Fechamos aqui. E aí tem até uma dica aqui, né, do nosso amigo aqui, ele dizendo o seguinte: após alterar a zona, use o comando sudo rndc reload. Então, entendi por que a gente teve que restartar o servidor. Que a gente deu restart, verificou que, que tinha erro na zona forward, consertou o erro da zona forward, mas não deu restart nem rndc reload. Como a gente não fez isso, acaba que ele não pegou a zona forward. Por isso que a gente conseguia acessar com o reverso, mas não conseguia com o forward, tá? Beleza. Então, assim, o RNDC Reload ele é bem interessante porque às vezes você faz uma alteração numa zona específica, mas você não quer restartar o servidor DNS inteiro, né? Às vezes você tem várias zonas e tal. Então você pode usar esse comandinho. Então a gente acabou de incluir aqui, a gente pode dar o sudo RNDC Reload. Beleza, deu o reload com sucesso. Então vamos lá no João. Cadê a máquina do João aqui? E vamos acessar a Maria. Então vamos fazer um ping, né? Ou a gente pode fazer um ns lookup para maria.labredes.test. E a gente observa aqui, né, que a gente teve a resposta maria.labredes.test está no IP 192.168.102. Não adianta a gente tentar fazer o reverso e esperar receber Maria, até porque a gente não configurou nada no reverso, a gente só trabalhou na zona direta. Beleza, qual era a outra parte da prática? Acho que era criar um apelido, né? Então vamos criar um apelido para acessar, por exemplo, a Maria. Vamos criar um apelido para Maria aqui. Então vamos lá no forward e vamos criar um apelido aqui. Então um apelido para Maria, estou com a criatividade meio baixa, vai ser M. Tá? Então a Maria vai ser chamada de M. Então M in cname, né, que é o apelido, para maria.labredes.test. Então criamos aqui um apelido, né, para Maria. Beleza? Vamos salvar. Fechou. Lembrando, acabamos de alterar a zona de forward, né? Então vamos dar o RNDC Reload. Fizemos RNDC Reload. E agora vamos lá no João ver se a gente está pegando aqui pelo apelido da Maria. Então o apelido da Maria é o M, né? Então vamos colocar aqui o M. Então a gente já observa, ó, Canonical Name é Maria. Então a gente conseguiu acessar tranquilamente. Alguns perguntam assim, pô, Daud, mas você está fazendo alterações lá no forward, né? Conforme a gente alterou aqui no forward. E não alterou e você não fez alteração no serial, né? Para ele identificar. Aqui no caso a gente só está com máquinas clientes acessando o servidor DNS, tá? Mas se vocês tiverem DNS secundários, o ideal é sempre que fizer uma alteração. Então, por exemplo, fez aqui a alteração do IP da Maria, né? Do apelido para Maria. Aí vem aqui e coloca 3, né? Para sempre estar pegando quando um servidor secundário ou escravo pegar, sempre pegar e identificar que houve uma alteração no arquivo de zona. Beleza? Deixa eu ver se tem mais coisa. Acredito que não. Agora é só as referências, né? E basicamente isso aí para servidor de DNS. Lembrando que aqui o que a gente fez foi uma breve introdução ao DNS, né? Tem muita coisa que dá para fazer com o Bind 9. A gente fez simplesmente um DNS que pode ser utilizado internamente na empresa. Tá ok? A gente fica por aqui então.